Olá, vou revisar um pouco sobre as técnicas radiográficas extrabucais. Como falamos na aula, relembrando um pouco da aula, falamos sobre as linhas de referência, que elas servem para posicionar o paciente corretamente, a fim de executar as técnicas extrabucais corretamente. Não só as técnicas extrabucais, mas também as técnicas intrabucais. Utilizamos também algumas linhas de referências. Tanto para a técnica intrabucal como para as técnicas extrabucais, utilizamos como plano de referência o plano sagital mediano, o qual divide o paciente em lado direito e lado esquerdo. Para as técnicas radiográficas extrabucais, também lançamos mão do plano horizontal de Frankfurt. O plano horizontal de Frankfurt é formado pela linha que passa do meato acústico externo ao forame infraorbitário. No tecido mole do paciente, é a linha que passa do tragus e vai até a região do forame infraorbitário. Também podemos lançar mão da linha canto meatal, que é a linha que liga o meato acústico externo ao canto palpebral externo. No tecido mole do paciente, do tragus ao canto palpebral externo. Como falei um pouco sobre as linhas de referências, eu acabei me lembrando das técnicas intrabucais. Então vamos revisar um pouco essas técnicas intrabucais, mais relacionado a essas linhas de referências. Nas técnicas intrabucais utilizamos duas linhas de referências. A linha tragus asa do nariz, que é o plano de Camper, que é essa linha vermelha, e a linha tragus comissura labial, que é essa linha preta. Para a técnica periapical, para os dentes superiores, vamos utilizar a linha tragus asa do nariz, que é o plano de Camper. E para os dentes inferiores, vamos usar a linha tragus comissura labial. Já para a técnica interproximal, vamos utilizar como referência o plano oclusal, e este deve estar paralelo ao plano horizontal. Já para as radiografias intrabucais oclusais, para um oclusal na região de maxila, vamos utilizar o plano de Camper também. Então, tanto para a técnica periapical nos dentes superiores, como para o oclusal da maxila, vamos utilizar o plano de Camper, que utiliza a linha que vai do tragus à asa do nariz. Já para a oclusal de mandíbula, ela vai ser um pouco diferente do posicionamento para a técnica periapical dos dentes inferiores. Vamos utilizar a mesma linha de referência, que é a linha do tragus para a comissura labial, mas o paciente vai estar rotacionado mais posteriormente, ele vai estar inclinado mais para trás. E essa linha do tragus à comissura labial, ela vai estar inclinada, formando o ângulo de 45 graus com um ângulo horizontal. Outro tópico que eu lembrei foi em relação aos tipos de posicionadores das técnicas intrabucais, especificamente para a técnica periapical. Então, temos duas técnicas periapicais, a técnica periapical da bissetriz e a técnica periapical do paralelismo. Quando a gente estuda da primeira vez, ou quando a gente assiste a aula da primeira vez, a gente sempre acaba achando que a técnica periapical da bissetriz é uma técnica que não utiliza posicionador, porque essa técnica também pode ser usada sem um posicionador e obter uma imagem adequada para um diagnóstico. Mas, atualmente no mercado, já existem os posicionadores para a técnica periapical da bissetriz, que são esses posicionadores que normalmente a gente compra para a clínica, na graduação de odontologia. O princípio da técnica periapical da bissetriz é diferente do princípio da técnica periapical do paralelismo, mas as duas utilizam posicionadores, mas esses posicionadores são diferentes, porque as técnicas
tem princípios diferentes. A técnica periapical da bissetriz utiliza como princípio o princípio de Sierzyński, o qual ele fala que o feixe central de raio-x deve passar pelo plano bissetor, formado pela bissetriz do ângulo entre o plano do dente e o plano do filme. Vamos ter então o plano do dente, o plano do filme e um ângulo. O plano formado, o plano que divide esse ângulo em dois ângulos iguais, esse plano que divide esse ângulo em dois ângulos iguais é chamado de plano bissetor. E esse feixe central de raio-x tem que incidir pela técnica periapical da bissetriz, tem que incidir perpendicular a esse plano bissetor. Já na técnica periapical do paralelismo, o feixe central de raio-x incide perpendicularmente entre os dois planos, o plano formado pelo dente e o plano formado pelo filme. E esse plano formado pelo dente e o plano formado pelo filme são paralelos. Essa é a grande diferença, porque o plano do dente e o plano do filme são paralelos. Já na técnica da bissetriz, existe um ângulo entre o plano do dente e o plano do filme. Existe um ângulo, eles não são paralelos. E os posicionadores também são diferentes. O posicionador da técnica periapical do paralelismo, eles se desmontam, eles são desmontáveis. E você pode ajustar também a distância focal, pode diminuir essa distância focal, pode aumentar essa distância focal, movimentando esse aro localizador. Portanto, para retirar essa dúvida, existem os dois tipos de posicionadores, mas esses posicionadores são diferentes porque os princípios dessas técnicas, as técnicas, são diferentes. Falando agora diretamente sobre as técnicas extrabucais, vamos ter algumas incidências. As incidências laterais, as incidências anteriores, as incidências posteriores e as incidências axiais. A incidência é de onde o raio veio, onde o raio incide, o feixe central de raio-x, e em que direção ele vai. Nas técnicas laterais, o feixe central de raio-x ele vai incidir na porção lateral do crânio. Nas técnicas posterior-anteriores, o feixe central vai vir da região posterior do crânio para a região anterior. Nas técnicas antero-posteriores, o feixe vai vir da região anterior para posterior. Mas essa técnica não é mais usada. Por quê? Como o feixe vem da região anterior para a região posterior, ele acaba, como a radiação X é uma radiação ionizante, ela acaba danificando o cristalino do olho. E essa técnica, então, está em desuso, não é recomendado mais a realização dela. E temos as técnicas axiais, que são as técnicas que vão nos dar uma visão axial do crânio. A que é mais usada é a ínfero-superior, que é a RITS invertida, já que a supero-inferior, ela dá muita sobreposição de imagem, a imagem não fica tão nítida. Vamos então falar agora sobre a radiografia lateral oblíqua da mandíbula. Essa radiografia, antigamente, era até usada, mas hoje em dia só é usada quando o serviço não dispõe de um aparelho panorâmico. Por quê? A radiografia panorâmica nos fornece o lado direito e o lado esquerdo do paciente em uma mesma tomada radiográfica, com uma imagem melhor do que comparada com a técnica lateral oblíqua da mandíbula e até uma dose menor do que se formos fazer duas técnicas lateral oblíqua da mandíbula. Mas pode ser que em algum serviço, por exemplo, um PSF, seja necessário realizar uma lateral oblíqua da mandíbula, até usando um filme oclusal, pode fazer ela até usando um filme oclusal, no caso de chegar um paciente e você suspeitar de um cálculo salivar no ducto da glândula submandibular. E esse paciente
não ter recursos de realizar uma técnica panorâmica e na sua cidade também não ter um aparelho panorâmico. Então, pode ser necessário em algum momento realizar essa técnica, até em consultório, utilizando um aparelho para a técnica intrabucal. Temos então dois tipos de radiografia lateral oblíqua da mandíbula, para ângulo e ramo e para corpo. Para ângulo e ramo e também para corpo, vamos inclinar o plano sagital mediano do paciente 30 graus e o receptor de imagem ou um sensor, geralmente sensor sólido, né? Ou um filme dentro de um chassi porta-filmes, também inclinado 30 graus. O ângulo de incidência será 2 centímetros abaixo do ângulo da mandíbula do lado oposto. Portanto, se você quiser radiografar o lado direito do paciente, o ângulo de incidência o ponto de incidência será 2 centímetros abaixo do ângulo da mandíbula esquerda. Mas o principal para vocês saberem é isso. O plano sagital do paciente, plano sagital mediano do paciente e o receptor de imagem, os dois serão inclinados 30 graus. A única diferença do posicionamento da radiografia lateral oblíqua da mandíbula de ângulo e ramo para corpo é que, quando vamos realizar a radiografia para corpo, o ápice nasal e o mento vão rotacionar em direção ao receptor de imagem, tentando apoiar o ápice nasal e o mento no chassi ou no receptor de imagem. Essa é a única diferença. É a rotação do paciente. O nariz vai rotacionar e o mento, a cabeça do paciente vai rotacionar, tentando encostar ao máximo a ponta do nariz e o mento nesse receptor de imagem. Aqui temos um exemplo de ângulo e ramo. Vamos ver aqui a região de ângulo e ramo. Vemos o processo coronoide, vemos o côndilo. E para corpo, observamos melhor a região de corpo da mandíbula, de base de mandíbula e o corpo. Aqui uma imagem digital melhor de ângulo e ramo e também para corpo. Então, aqui, essa radiografia é ótima para ver cálculo salivar, obstrução do ducto da glândula submandibular, porque ela mostra todo o trajeto. Também vemos o canal mandibular bem nítido, o forame mentual.